Quando falamos de wrestlers famosos, a maioria pensa imediatamente na WWE, as luzes brilhantes, as arenas gigantes, as lendas nas telas. Mas a verdade é mais fascinante. Existem ícones que nunca pisaram num ringue da WWE e, ainda assim, alcançaram fama mundial. Como puderam tornar-se tais mitos sem o maior palco do negócio? E por que o caminho deles acabou desviando da WWE? Vamos começar com o número 1, uma figura que marcou gerações inteiras. Lugar 1. The Great Muta. The Great Muta é um daqueles nomes raros em que a atmosfera na arena mudava assim que ele atravessava a cortina. No Japão, inseparavelmente ligado à história do puroresu moderno, ele muitas vezes parecia um ser sobrenatural. Maquiagem pesada, hobby longo, um andar lento e sinistro. Mas assim que o gongo tocava, ele se transformava, rápido, fluido, explosivo. Sua mistura de golpes precisos, submissões suaves e saltos elegantes o tornava inconfundível em todo o mundo. E seu moonsault foi por muito tempo considerado um dos mais belos e perigosos finalizadores de sua era. Ele também deixou marcas profundas na WCW. Suas lutas contra Sting, Ric Flair e outras grandes estrelas o tornaram um rosto familiar para os fãs na América do Norte, apesar da ausência na WWE. Em casa, no Japão, ele conquistou vários títulos importantes, moldou promoções inteiras e criou um estilo místico, quase cinematográfico, que influenciou o wrestling de forma duradoura. E, no entanto, em todos os seus anos, Muta não fez uma única luta na WWE. Seu único palco na WWE foi a homenagem no Hall da Fama, um momento que mostrou que lendas verdadeiras não precisam de um ringue da WWE para se tornarem ícones mundiais. Lugar 2. Stevie Ray. Stevie Ray está inseparavelmente ligado a uma das equipes de duplas mais dominantes que a WCW já produziu, Harlem Heat. Durante as intensas Monday Night Wars, quando WWE e WCW lutavam por cada ponto de audiência, Stevie Ray e Booker T eram um ponto de referência quase constante em pôsteres, shows e na mente dos fãs. Stevie Ray personificava a força da dupla, um físico maciço, um olhar duro e uma aura que deixava claro imediatamente que era melhor não mexer com ele. Junto com Booker T, ele criou uma imagem de lutador de rua que era tão crua quanto autoconfiante, e seus 10 reinados como campeões de duplas falavam por si. Mas após o colapso da WCW, os caminhos dos irmãos se separaram. Booker T assinou com a WWE, ganhou títulos mundiais, apareceu na WrestleMania e fez parte de inúmeras grandes histórias. Stevie Ray, por outro lado, parou exatamente nesse limiar. Nenhum contrato com a WWE, nenhuma aparição no Raw ou SmackDown, nenhum único anúncio de luta da WWE. Em vez disso, ele passou para a equipe de comentaristas e permaneceu no wrestling como um veterano da WCW. Foi essa decisão que o tornou uma figura excepcional. Quantas vezes se viu um wrestler que esteve presente no coração de uma divisão por décadas, mas nunca escolheu o caminho para a WWE? E sua carreira não prova que uma única passagem dominante pode ser suficiente para permanecer permanentemente na memória dos fãs? Lugar 3. Alex Wright. Em meio à colorida paisagem da WCW nos anos 90, Alex Wright era uma aparição que bastava ver uma vez para nunca mais esquecer. Não por um tamanho sobre-humano ou um visual assustador, mas por sua lendária dança Eurotechno. Assim que sua música tocava, ele surgia em calças justas e chamativas, com um corte de cabelo de garoto bonito, tipicamente europeu, e dançava como se estivesse mais em uma boate do que prestes a uma luta. Inicialmente, muitos riam, mas quanto mais se olhava, mais claro ficava. Esse personagem tinha um estranho e magnético poder de atração. Chamativo, exagerado, quase bobo, mas absolutamente memorável. Por trás da figura do alemão dançarino, porém, havia um wrestler sério. Alex Wright era jovem, tecnicamente versado, movia-se com leveza no ringue
e impressionava com sequências rápidas de corrida e manobras de high-flying eficazes, embora simples. Seu talento o levou a vários títulos: Cruiserweight Champion, TV Champion e até Tag Team Champion, uma clara prova de quanto a WCW o valorizava. Quando a WCW finalmente colapsou, tudo mudou. O contrato de Wright estava vinculado à AOL Time Warner, o que impedia a WWE de simplesmente contratá-lo. Nenhum debut na WWE, nenhum cameo, nem mesmo uma breve aparição. Seu caminho terminou diretamente na porta da maior promoção do mundo. E não é justamente isso que o torna um exemplo fascinante de como um personagem único pode marcar gerações inteiras sem nunca se apresentar na WWE. Lugar 4. La Parka. La Parka era um daqueles wrestlers raros que já faziam o público rir antes mesmo de chegarem ao ringue. Mas no mesmo instante, era possível sentir a tensão aumentar assim que ele levantava a cadeira. Seu traje de esqueleto completamente preto, a máscara sorridente e o inconfundível gingado de quadril faziam-no parecer uma mistura bizarra de festa de Halloween e palhaço do caos. No entanto, por trás da fachada bem-humorada, havia um performer que sabia exatamente quando transformar a brincadeira em seriedade mortal. Um pequeno erro, um momento de desatenção, e a cadeira, sua companheira constante, transformava-se de objeto de piada em arma perigosa. No ringue, La Parka combinava o estilo ágil de luta livre com uma ofensiva astuta e oportunista. Ele contava histórias não apenas com armas de aço, mas também com movimentos, timing e momentos de surpresa. Em cada uma de suas aparições, ninguém sabia se seguiria uma dança absurda ou um ataque selvagem que viraria completamente a luta. Essa mistura o tornou um dos rostos mais memoráveis da mid-card da WCW. E ainda assim, nenhuma única aparição na WWE. Depois de deixar a WCW por volta do ano 2000, ele nunca pisou no grande palco de Vince McMahon. Não é surpreendente que um único traje, uma cadeira e um estilo imprevisível tenham sido suficientes para fixar um wrestler indelevelmente na memória de uma era inteira. Lugar 5. Vampiro. Vampiro foi uma das figuras mais incomuns dos últimos anos da WCW. Um roqueiro sombrio que parecia ter tropeçado acidentalmente de um clube de fundo de quintal enfumaçado, diretamente para o mundo do wrestling. Cabelo longo, tatuagens, um olhar instável que oscilava constantemente entre loucura e determinação. Vampiro trazia consigo uma atmosfera que lembrava mais um concerto noturno de metal do que um show de wrestling clássico. Seu andar lento e curvado até o ringue, seguido por aquele olhar súbito e intenso para a câmera, cativava os espectadores inevitavelmente. Seu estilo no ringue refletia essa energia. Golpes duros, saltos arriscados, violência bruta, muitas vezes crua, mas sempre cativante. O auge de sua passagem pela WCW foi, sem dúvida, a rivalidade com Sting. Esses segmentos sombrios, os focos de fogo, as quedas de alturas vertiginosas, tudo parecia um filme de terror de baixo orçamento transmitido ao vivo. Alguns acharam exagerado, mas ninguém podia negar que isso fez de Vampiro um dos rostos mais marcantes dos anos finais da WCW. No México, ele também permaneceu uma estrela, uma mistura de imagem gótica e elementos de luta livre que o tornaram onipresente em pôsteres e capas de VHS. Mas quando a WCW entrou em colapso, o momento que muitos fãs esperavam nunca veio. Nenhum contrato com a WWE, nenhuma aparição, nem mesmo um cameo. Isso não o torna um verdadeiro herói cult. Alguém que permaneceu inesquecível justamente por sua trajetória longe do maior palco. Lugar 6. Nikita Koloff. Antes que as Monday Night Wars realmente explodissem, Nikita Koloff já era um pilar fundamental da NWCW, o pesadelo russo que podia dividir a plateia com cada uma de suas aparições. Ironicamente, ele nem era um russo de verdade, mas a forma como esse personagem foi construído fez com que os fãs da época acreditassem completamente no papel do guerreiro soviético.
Com a cabeça raspada, físico volumoso e olhar gélido, ele marchava até o ringue sob bandeiras vermelhas, cheio de desprezo pelos Estados Unidos. A reação dos espectadores? Pura hostilidade. Exatamente o que esse heel estrangeiro deveria incorporar. Suas lutas, especialmente os lendários duelos contra Magnum TA, eram como colisões de dois blocos de concreto. Koloff representava a força bruta, pesos pesados que se chocavam sem rodeios e simbolicamente transferiam a Guerra Fria para o ringue de wrestling. Mais tarde, ele se envolveu em grandes histórias com Dusty Rhodes e outras grandes estrelas. E embora a presença na TV fosse limitada na época, foi suficiente para tornar Nikita um rosto conhecido para fãs em toda a América. Notavelmente, porém, ele nunca lutou pela WWE. Nenhuma oferta, nenhuma negociação séria, apenas alguns encontros nos bastidores, mas nunca um caminho para o mundo de Vince McMahon. E sua carreira não prova de forma impressionante que algumas lendas encontram seu lugar no wrestling sem nunca pisar no maior palco. Lugar 7. Adam Page. Adam Hangman. Page é um dos exemplos mais claros de como uma estrela moderna do wrestling pode se tornar uma figura central de toda uma geração completamente sem a WWE. Ele não parece o típico superstar excessivamente estilizado e construído, nenhum fisiculturista maciço, nenhuma promo de quadrinhos exagerada. Em vez disso, ele se apresenta como um cowboy exausto de outra época. Barba desgrenhada, cabelo amarrado, um olhar cansado e, às vezes, um copo de uísque ou uma corda na mão. Essa aura pé no chão, quase melancólica, o tornou imediatamente inconfundível. Desde o início, Page foi considerado um dos pilares da AEW. Embora já tivesse deixado uma impressão na ROH, no Japão e ao lado de The Elite, foi com a fundação da AEW que seu nome realmente explodiu. Seu personagem contava a história de um jovem que sofria de autodúvida, que lutava, perdia, bebia, fazia piadas, mas parecia internamente quebrado. A parceria e posterior separação de Kenny Omega tornou-se uma das histórias mais emocionalmente complexas do wrestling moderno. Uma jornada que culminou em seu grande momento como campeão mundial. E tudo isso aconteceu sem uma única aparição na WWE. Não é fascinante que um personagem que aposta tão profundamente em emoções e desenvolvimento pessoal tenha se tornado um símbolo de toda uma geração de fãs justamente fora do maior sistema? Lugar 8. Orange Cassidy. Orange Cassidy é provavelmente o exemplo moderno mais claro de como uma figura que, à primeira vista, parece uma piada completa, pode se tornar uma verdadeira estrela. Com sua calça jeans, camiseta, jaqueta jeans, óculos escuros e cabelo despenteado, ele parecia mais alguém que foi empurrado acidentalmente da calçada diretamente para a narena. E claro, sua marca registrada. Mãos nos bolsos da calça, um andar arrastado, um olhar como se nada importasse para ele. Mas justamente esse desinteresse era uma parte genial do conceito. No ringue, Cassidy construiu seu estilo fingindo não participar. Os famosos chutes, que mal tocam seu oponente, os movimentos zombeteiros, o encostar entediado no canto do ringue. Mas em algum momento, o momento muda. Ele tira os óculos escuros, tira as mãos dos bolsos e de repente a luta explode. Contra-ataques rápidos, saltos ousados para fora, sequências impecáveis. O contraste entre preguiça e alto desempenho transformava suas lutas em um sobe e desce emocional que poucos wrestlers dominam tão bem. Seu reinado como campeão internacional da AEW foi o momento em que muitos fãs perceberam: este homem é mais do que um truque. Ele é um artista no timing. E ainda assim, ele nunca pisou em um ringue da WWE. Sua figura poderia sequer ter existido lá? Ou é justamente a liberdade criativa fora da WWE a razão pela qual Orange Cassidy hoje pertence aos rostos de uma nova geração? Lugar 9. Magnum TA. Magnum TA
É provavelmente um dos nomes mais dolorosos em qualquer lista de wrestlers que se tornaram famosos sem nunca ter lutado na WWE. Ele não era apenas uma estrela. Ele foi um dos maiores casos de EC da história do wrestling. Com seus cabelos cacheados, bigode marcante, físico atlético e aparência de herói de cinema americano. Ele era a personificação perfeita do babyface dos anos 80. Mas no ringue, ele não lutava como um garoto propaganda, e sim como um homem que estava disposto a arriscar tudo. Na NWA e na Jim Crockett Promotions, Magnum rapidamente ascendeu ao status de estrela principal. Ele era crível, apaixonado e direto, sem artifícios desnecessários, sem spots bobos. Suas lutas pareciam verdadeiras batalhas, especialmente a rivalidade acirrada contra Nikita Koloff, que simbolicamente colocou América e União Soviética frente a frente no ringue. Os fãs sofriam com cada golpe, cada sequência sangrenta e cada tentativa de se levantar. Mas então veio o acidente de 1986, um momento que destruiu seu futuro e tirou do mundo do wrestling um potencial campeão mundial. Ironicamente, Magnum TA nunca se apresentou na WWE, nem mesmo para uma breve aparição. E não é justamente essa história inacabada que torna seu nome uma lenda até hoje, sobre a qual os fãs sempre falam? Lugar 10. El Santo. Se fosse preciso escolher um único nome que se tornou famoso mundialmente sem nunca ter pisado em um ringue da WWE, seria El Santo. No México, ele não era apenas um wrestler, mas uma lenda viva, um símbolo cultural que marcou gerações. Sua aparência simples, mas icônica, com a máscara prateada completa, a postura ereta e a aura de um super-herói de quadrinhos, o tornou uma figura que crianças e adultos veneravam igualmente. Para milhões, El Santo era o herói que combatia o mal, tanto no ringue quanto muito além. No ringue, ele quase sempre lutava ao lado dos técnicos, os bons. Ele enfrentava rudos astutos e trapaceiros e transformava cada luta em uma clara narrativa do bem contra o mal. Seu estilo não era excessivamente espetacular, mas cada movimento carregava emoção, cada retorno à luta fazia os salões tremerem. As pessoas viviam suas lutas junto com ele, gritavam, sofriam e aplaudiam com ele, como se fosse um verdadeiro herói popular. Mas a influência de El Santo ia muito além do wrestling. Filmes, quadrinhos, aparições na televisão, um multiverso de entretenimento completo surgiu em torno de um único homem. E ainda assim, nenhuma única luta na WWE. Em sua era, a WWF era apenas uma promoção regional dos Atals Pateleiroa, enquanto El Santo conquistava o México e, mais tarde, o mundo. Ele não é a prova definitiva de que as lendas às vezes são maiores do que qualquer palco em que poderiam estar. Essas histórias mostram que não é estritamente necessário pisar em um ringue da WWE para se tornar uma lenda. Algumas estrelas escrevem seus mitos em palcos completamente diferentes e permanecem inesquecíveis exatamente por isso. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual desses wrestlers você mais celebrou. Nos vemos no próximo vídeo.